a gente na advocacia tem que empreender, como o Paulo falou, e tanto é que a primeira parte do livro fala sobre empreendedorismo. Por quê? A gente sempre fica procurando nos preparar tecnicamente, mas existe aqueles soft skills, né, que são aquelas habilidades complementares que você tem que desenvolver no campo empresarial para que você consiga sucesso. Então, nessa primeira parte, o que a gente aborda no livro? A gente vai falando um pouquinho de empreendedorismo, mas assim, eu vou pegar algumas partes que eu acho mais interessantes para vocês, que são, por exemplo, o capítulo 2, ele fala de algumas habilidades básicas que você tem que introjetar, né, que você tem que procurar se desenvolver, que são muito importantes para o seu sucesso. Por exemplo, você tem iniciativa. Iniciativa, cara, talvez seja uma das coisas mais importantes para qualquer empreendedor, porque tem muita gente que só reclama, tem muita gente que só se lamenta e não faz nada. Então, quando eu falo iniciativa, é iniciativa para tudo. É iniciativa para estudar, é iniciativa para buscar novidade, é iniciativa para correr atrás. Se você não sabe vender, iniciativa para você procurar aprender sobre negócios, iniciativa para você melhorar os teus processos, enfim, iniciativa. Você tem que levantar a sua bunda da cadeira e começar a agir, né? Parar de reclamar e começar a fazer. Então, essa é uma coisa. Planejamento, só que não é fazer de qualquer jeito. Tudo bem, eu tenho que fazer. Só que não é sair fazendo, né, desordenadamente. Você tem um trajeto. Quando você vai usar um GPS, você descobre aonde que você está, né? Você sabe aonde que você está e você coloca um destino. Então, aqui é a mesma coisa. Você tem que fazer uma autorreflexão, saber que ponto que você está da tua carreira e aonde que você quer chegar. E, a partir dali, você tem que traçar um destino. Então, quando você vai lá no seu Waze, você coloca qual destino que você quer, ele vai te traçar uma rota, talvez a rota mais curta. Só que você pode estar caminhando com o seu carro ali e, de repente, você descobre que tem uma obra na via, que a via está interditada. O que ele faz para você? Ele traça um caminho alternativo, mas que vai chegar exatamente no mesmo local, não é assim? Então, na nossa vida, tem que ser a mesma coisa. A gente tem que traçar o nosso objetivo, seguir o nosso caminho, sabendo que nós vamos encontrar obstáculos, não existe mundo perfeito, a gente vive num mundo, aliás, muito instável, uma modernidade líquida, onde tudo muda o tempo todo, tudo é inconstante. Então, a gente sabe que talvez a gente tenha que tomar rotas alternativas, mas sempre com aquele foco, né? Então, precisa de muito planejamento. Autoconfiança é um negócio essencial para vocês também, autoconfiança. Por quê? Porque para você vender o teu serviço, para você fechar parcerias, para você inspirar a tua equipe, você precisa transmitir confiança, você precisa transmitir tranquilidade. Você não vai contratar alguém que você acha que é inseguro. Então, você precisa confiar em você mesmo. Se você não confiar em você mesmo, como é que você vai transmitir essa confiança para os seus colaboradores, para os seus eventuais parceiros, para os seus clientes? Então, o que você tem que fazer para adquirir confiança? Olha só, tem algumas coisas que eu acho muito importante, assim, que para a gente ter autoconfiança. Primeiro é preparo, estudo, tá? Então, ótimo, vocês já estão aqui no IBJU se preparando. Quanto mais você souber, mais você vai se sentir seguro, mais você vai ter autoconfiança. Então, esse é um processo essencial. Meu pai já falava comigo um ditado em latim que fala o seguinte: fac sapiens et libereris, ou seja, procura saber e serás livre. Então, quanto mais você souber, mais autoconfiança você vai ter. Sabe outra coisa também que é muito, mas muito importante para a tua autoconfiança? Positividade, pensamento positivo, otimismo, tá? Por quê? Porque o mundo, ele não é simplesmente. O mundo depende de como você interpreta os fatos. Então, algo que para mim pode ser uma coisa normal, para vocês pode ser catastrófico. Depende de como, do filtro que o teu cérebro vai interpretar a realidade que te cerca. Então, se você tem um pensamento negativo, você começa a receber muitos nãos na sua vida. E esses nãos, se você interpreta como derrota, isso fatalmente vai minar a tua autoconfiança. Então, pensamento, gente, o que o Paulo falou aí, mindset, cara, seta o teu pensamento no modo positivo, sabe? Em vez de você ficar pensando assim, eu errei, não deu certo, você começa a pensar assim, ó, eu aprendi o que eu não devo fazer de novo e vamos em frente,
sabe? Faz parte, é normal. E a gente vai errar muitas vezes. Então, se você não tiver pensamento positivo, é muito difícil você se manter autoconfiante. Você começa a ficar inseguro. Então, a autoconfiança é muito importante. Isso aí é legal também. Capacidade para assumir risco, pessoal. Assim, não existe empreendimento sem risco. Aliás, eu falo até com a minha gerente do banco o seguinte, ela fala assim, você é muito conservador no seu perfil de investimento, a gente podia ousar um pouquinho mais, a gente podia investir em alguma coisa que envolve mais risco. Eu falei, cara, o meu risco já está concentrado na minha empresa. Eu já tomo risco suficiente na minha empresa, entende? Então, assim, o dinheiro que eu ganhei nela, eu quero renda fixa. Eu não quero brincar com ele. O meu risco já está aqui. E olha que é muito risco, porque quem empreende é inerente do empreendedor assumir risco. Só que a gente falou que precisa de planejamento, né? Assumir risco é diferente de assumir perigo. Então, tem gente que não conhece o ambiente que está pisando, que não conhece todos os meandros do que está fazendo, e aí acaba assumindo perigo, corre perigo. É diferente de assumir risco. Assumir risco é assumir risco calculado, é assumir risco através de planejamento. Tá legal? Liderança. Gente, em algum momento da vida do empreendedor, ele vai precisar liderar. Ele vai começar a ter equipe, porque a gente começa no eu-empreendedorismo, né? Só eu fazendo tudo. Mas, fatalmente, você não vai querer parar nisso. Você vai querer começar a fazer a sua equipe e vai ter que delegar funções para poder crescer. E nesse aspecto, um bom líder inspira a sua equipe, leva a tua empresa para frente. Um mau líder atrapalha o crescimento da empresa. Então, capacidade de liderança é muito legal e é uma coisa estudável. Pode ser que você não tenha nascido um grande líder, mas existem boas práticas, existem coisas que você deve evitar e que, se você estudar, você consegue cercar e liderar com muita competência. Outra coisa aqui, ó, humildade, que eu falo aqui também. Humildade, sabe o que é? É aquela rota do Waze. É a rota que você tem que corrigir para você chegar naquele seu objetivo. Então, olha só, tem muita gente que é teimoso, tá? O teimoso é o cara que não admite que está errado. Então, ele não é persistente, ele é teimoso, é diferente. O persistente é o indivíduo que não para, mas ele tem a humildade de corrigir a tua rota. Olha a diferença. Quando você persiste e tem humildade, você começa a saber ouvir as críticas de outras pessoas que não necessariamente te querem mal. Tem muita gente que quer seu bem. E tem muita coisa que eles vão falar que não vai ser agradável de ouvir, mas que vai ser necessário para que você faça a correção de rota e continue seguindo. Então, isso aí é uma coisa muito importante. A gente tem que ser humilde. Eu estava agora no evento da XP lá em São Paulo e o evento fechou, não sei se vocês acompanharam, com Tom Brady. E ele, quer dizer, um cara no esporte, assim, muito vitorioso, né, cara? São 7 títulos na NFL, então é uma coisa muito forte. E, assim, a humildade desse cara é um negócio fenomenal, porque ele sempre falou que teve bons mestres, teve bons mentores e sempre soube ouvir crítica para melhorar. E isso é fundamental, porque a pessoa que é arrogante, a pessoa que não aceita crítica, acaba virando o teimoso, ou seja, ele está fazendo errado e ele vai continuar fazendo errado, porque o ego dele não permite corrigir rota, e aí, fatalmente, a coisa começa a dar errado. Tá? Trabalho duro, galera. Não existe empreender sem trabalho duro. Esquece. Isso aí faz parte. Então tem que trabalhar mesmo. Tá? Empreendedor não tem horário comercial. Infelizmente, não tem horário comercial. Não tem essa de chegar às 5 horas, fechar suas coisas e ir para casa e esquecer. Tem dia que você vai precisar ficar até meia-noite, tem dia que você vai precisar ficar até 2 horas da manhã, isso faz parte. Mas tem que ser um trabalho duro com estratégia. Por quê? Quantos trabalhadores que vocês conhecem que trabalham 15 horas por dia e aposenta com salário mínimo? Tá? Se mata de trabalhar e não chega e não consegue avançar. Por quê?
você tem que ter estratégia. E estratégia, são várias estratégias que vocês têm que fazer, né? Melhorar processo, usar a tecnologia o máximo possível, técnicas de marketing para abordar o seu público, para atrair o público até você. Porque não adianta. Quando eu comecei a auditoria, gente, eu não tinha muito conhecimento de tecnologia, porque eu sou advogado. Então, eu não sabia como é que vendia isso. Porque eu sempre visitava muito cliente para vender serviços tributários, né? E, de repente, vou começar a vender sistema, como é que é esse negócio? Eu comecei a usar a mesma tática que eu adotava para vender os serviços tributários, em relação ao software. E, cara, eu trabalhava igual um cachorro. Eu viajava, tipo, 2.000, 3.000 quilômetros por semana, rodando cliente, gastando dinheiro, ficando fora, correndo risco. Fazia porta a porta, tentava fazer agendamento, nada funcionava, gente. Eu não conseguia prosperar, não conseguia vender, porque eu estava usando a estratégia errada, entendeu? Quando eu consegui entender que eu precisava realmente investir no meu marketing, investir na minha imagem, investir, enfim, na estratégia de atração desses clientes até a mim, aí a coisa começou a mudar, comecei a trabalhar muito menos, com muito mais resultado. Então, trabalhar duro é necessário, mas com estratégia, não é só trabalhar, entende? Tem gente que fala assim, eu falo porque eu, na verdade, abri a auditoria para uma estratégia de profissional, né? Para eu dar estratégia para profissionais. Então, eu fico assim, às vezes, estupefato de uma pessoa preferir passar 2 dias na frente de uma planilha de Excel, tentando fazer um cálculo, ao invés de pegar, por exemplo, um dinheiro de chopp que vai sair com os amigos, de repente, e investir numa coisa que você vai fazer isso em 5 minutos, entendeu? Então eu falo assim, cara, 2 dias, 3 dias para você fazer um cálculo, um levantamento, porque você quer economizar aquilo lá, mas olha o que você perdeu de chance de estar estudando, de chance de estar na rua procurando cliente, de chance de estar trabalhando tua rede social. O Leandro fala muito isso aí, né, cara? Como que você tem que trabalhar tua imagem, tua autoridade, tua credibilidade. Aí você fala, não tem tempo. Não tem tempo por quê? Porque você está trabalhando sem estratégia, entende? Você está trabalhando muito, é verdade. Só que é o seguinte, você vai fazer um diagnóstico para fechar contrato com o cliente, você gasta 3 dias para fazer um diagnóstico para voltar nesse cliente. Aí você consegue visitar 2, 3 clientes por semana. E você está trabalhando 15 horas por dia. Isso é estratégia? Isso não é estratégia. O negócio é você visitar 10, fazer diagnóstico em 10 minutos, entende? Liberar tempo para coisas importantes, que eu acho que é legal a gente falar disso aqui também. Então, é uma coisa que... Só uma parte aí, né? Só uma parte aí, né, Fred? Desculpa interromper. Mas se hoje você levar 3 dias para apresentar um diagnóstico, você pode ter certeza que teu concorrente já levou esse cliente embora há muito tempo. Então, mas entende, a pessoa fala, pô, mas eu trabalho muito, mas eu me esforço, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, e o resultado não vem. Começa a pensar, por que esse resultado não está vindo? Será que você está trabalhando da maneira certa? Porque foi o questionamento que eu me fiz, eu fiquei uns 3 anos ou 4 anos sem resultado, gente. Assim, resultado baixíssimo. E aí, quer dizer, a automotivação começa a minar, né? Que é também um combustível. A gente vai falar, tem um capítulo aqui sobre automotivação. A automotivação é o combustível que te move. Então, assim, todo empreendedor tem que ter mentalidade positiva, e mentalidade positiva é essencial para que você se mantenha motivado. Todo empreendedor precisa ter um foco definido aonde quer chegar, e esse foco é o que te mantém motivado. Porque, como eu falei, quando você encontra uma barreira no caminho, o que te faz assim procurar um atalho para cortar aquela barreira para prosseguir e você chegar no seu destino? É a tua automotivação. Porque se você não for automotivado, na primeira barreira você fala, a estrada está fechada, vou voltar para casa, não vou chegar lá. É isso que acontece. Quando você é automotivado, você fala, não, tem uma estrada de terra aqui, eu vou no meio rural, não interessa, eu vou dar uma volta, vou atravessar essa montanha, mas eu vou chegar lá na frente, vou continuar meu trajeto. Isso é automotivação, que é essencial para vocês, né? Que é exatamente o que eu estava falando do capítulo 4, eu acho que é bem legal também esse aspecto. Importância de você se aprimorar continuamente, não preciso falar, né? Que é outra habilidade que você tem que ter, de ter essa disciplina de sempre estar se atualizando, sempre estar procurando
novidades, enfim. Eu fiquei muito feliz aí quando eu participei do Summit do Ibijus, pessoas que estão, não sei há quantos ciclos, aí com o professor Paulo, mas é isso mesmo, essa é a estratégia, porque as coisas mudam. Então não é porque você faz uma vez que você aprendeu. A educação tem que ser continuada. Então você vê essas pessoas que falam assim, não, cara, eu preciso ficar nessa comunidade, eu preciso ficar aqui dentro, porque aqui tem as novidades, aqui sempre tem novas oportunidades, aqui sempre tem atualização daquilo que eu aprendi. Então, esse aprimoramento contínuo faz parte da nossa profissão, ainda mais na nossa profissão. Gente, só para falar para vocês, eu outro dia estava fazendo uma palestra aqui numa agência de desenvolvimento que a gente tem aqui, que eu faço parte, e eu levantei, por curiosidade, o número de atualizações legislativas, normativas, né, que a gente fez na nossa plataforma de 2021 para cá. E veja bem, 2 anos e meio. Sabe quanto? 57 milhões de atualizações. 57 milhões de atualizações. Meu Deus. Então, você percebe que não tem como parar de estudar, não tem como parar de se aprimorar, né? Então, assim, não pode se acomodar. Aí vocês veem que as coisas começam a ser muito ligadas, né, cara? Aí você tem que ter iniciativa, você tem que ter motivação, você tem que ter sempre essas coisas, porque uma coisa vai movendo a outra. Não tem como a gente dissociar. São habilidades que uma vai complementando a outra. Então, é isso aqui. Cara, outra coisa importante que a gente fala nessa primeira parte aqui de empreendedorismo é a administração de tempo. A administração de tempo talvez seja uma das habilidades na nossa área aqui, em outras profissões também, mas na nossa área, muito essenciais. Por quê? Porque todo mundo aqui tem um tanto de coisa para fazer. E a gente, ser humano, tem a tendência de procrastinar aquilo que é importante. A gente tem um monte de microtarefas o dia inteiro e tal, que são fáceis de cumprir. E na nossa mente fica interessante, porque você vai riscando do seu caderninho, fiz. Aí você fala, nossa, meu dia foi super produtivo. Só que será que você fez as tarefas que vão te levar naquele teu destino lá, onde você falou que você quer chegar? Vou te dar um exemplo clássico, tá? Que eu convivo com muita gente. Todo mundo sabe que hoje você tem que ter presença digital, ponto final. Isso faz parte da realidade, é do mundo que a gente vive. Aí você fala, Fred, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho inspiração para fazer isso, eu não tenho... Então. Por quê? Isso é chato mesmo, dá trabalho. Mas tem que ser uma atividade tão normal quanto acompanhar processo. Entende? É uma atividade que é importante para o teu negócio. Você precisa ter presença digital. Aí você fala, nunca dá tempo. Nunca dá tempo porque você sempre faz urgente e deixa o importante de lado. Por isso que é importante você ter em mente assim, o planejamento de onde você quer chegar, porque são determinadas tarefas que você vai ter que incluir na tua agenda, que elas são essenciais para que você chegue no seu destino. Né? Então você fala assim, não, hoje eu levei os meninos na escola, hoje eu fiz isso tal, hoje eu atendi os clientes, emiti isso, fiz aquilo outro, acompanhei processo tal. Tudo bem, você fez seu dia a dia. Mas será que na tua estratégia de crescimento, na tua estratégia de meta financeira, você fez aquilo que realmente importa para chegar lá? Provavelmente não. Então a pessoa tem que ter disciplina para começar a elencar isso. Uma boa tática é você, e tem muito material sobre isso, eu falo um pouquinho aqui no livro também, é a tática de você fazer blocos temporais, né, para começar a se organizar. Então, e normalmente você ter essa clareza do que precisa ser feito e fazer isso logo no início do dia. Então, por exemplo, eu tenho aqui pessoas que eu mentoro, pessoas que estão comigo, que, enfim, e eu acompanho o desenvolvimento, que começaram a fazer isso até antes de ir para o trabalho. Por exemplo, essa questão de rede social, um dia por semana, a pessoa chega no trabalho 10 horas, entendeu? Porque ela vai ficar, acorda às 7 horas, vai lá, toma café, beleza e tal, faz o que tem que fazer, grava o estoquezinho de conteúdo que tem que gravar e daí vai embora. Então, assim, se ela deixar para fazer isso quando voltar para casa, tem mulher para dar atenção, tem filho para dar atenção, tem coisa que tem providência para fazer, e está cansado, e não está mais no clima. Então, assim, procura trazer para o início do dia aquilo que é importante, procura fazer esses blocos temporais, desliga teu celular, assim, coloca ele no modo não perturbe, entendeu? Para não vir mensagem de WhatsApp, para não ficar vindo e-mail, ligação de cliente.
e faz aquilo que tem que fazer. Depois, ninguém vai morrer com isso, não. Depois você volta, liga, continua a tua vida, porque senão não acontece.